Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma revelação que Deus me deu, tremenda e gloriosa. Olha o que diz no livro de Lucas, capítulo 5. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Versículo 3 diz assim: entrando num dos barcos, que era o de Simão. Aí eu vou ler o versículo 9 e 10. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Eu quero compartilhar essa revelação de Deus. Nós sabemos que Jesus não força a entrada na vida de ninguém. Jesus não força a entrar no coração, ele não força. Não é por força nem por violência. E Jesus também não faz acepção de pessoas. Aqui diz a palavra de Deus que a multidão estava apertando Jesus Cristo para ouvir a palavra. E como era muita gente, Jesus viu 2 barcos, um de Simão Pedro e de André, e outro de Tiago e de João. Em qual barco Jesus entra? No barco de Simão Pedro. E ali ele começa a ensinar a palavra de Deus. Depois, Jesus pede para que Pedro vá até no meio do mar, no mar alto, e ali lançasse a rede, para que ele alcançasse o milagre. E alcançou. E a Bíblia diz, e acabamos de ler, que Tiago e João eram companheiros de Simão Pedro e do seu irmão André. Eles eram amigos. Mas cada um deles tinha uma personalidade. Por que será que Jesus não entrou no barco de Tiago e João e escolheu o barco de Pedro? A Bíblia diz que Tiago e João é conhecido como os filhos do trovão. Você já viu uma trovoada, irmãos? Já viu o barulho de um trovão? Irmãos, o que dá a entender é que Tiago e João eram pessoas explosivas. E pessoas explosivas, nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, para não ultrapassar barreiras. Jesus poderia ter entrado no barco deles, mas não era o momento. Porque, de repente, eles não seriam receptivos com Jesus, porque eles eram explosivos. Por quê? Porque eles trabalharam a noite toda e nada apanharam. Imagine como estavam os nervos deles, porque eles tinham conta para pagar, eles tinham que sustentar a família, trabalhou a noite toda, estavam cansados e exaustos, e não conseguiram nada. Agora imagine Jesus dizendo: deixa eu entrar no seu barco para ministrar a palavra, deixa eu usar o seu barco. Eles poderiam dizer: não, aqui isso não vai entrar não, nós estamos cansados, nós vamos para casa. Ou, se Jesus entrasse no barco deles, Jesus poderia ter sido expulso do barco. Olha que coisa interessante, eu nunca tinha visto por esse lado. E você imagina que se de repente, quando Jesus falasse assim para Tiago e João: vai ao alto mar. Já pensou se Jesus fizesse isso? Vai lá e lance a rede. Eles poderiam ficar com raiva de Cristo. Eles poderiam ficar bravos com Jesus. Eles poderiam se explodir. Eles poderiam dizer: a gente está cansado, a gente entende de pesca, a gente conhece quando o mar está para dar peixe. Imagina a ira que eles poderiam ter. Olha que coisa séria, porque eles eram conhecidos como filhos do trovão. Eles eram companheiros de Simão, eram amigos, mas cada um tem a sua personalidade. E Jesus viu que não era o momento de entrar no barco deles. Jesus entrou no barco de Pedro. Por quê? Porque Pedro era mais receptivo. E quando Jesus disse: vai ao alto mar e lançai a rede, ele falou: Senhor, nada conseguimos, mas porque o Senhor manda, nós vamos lançar a rede. E Simão, Pedro e André lançaram a rede e colheram uma multidão de peixes.
E foi tão grande a pesca que eles fizeram sinal para quem? Para Tiago e João, para que viesse ajudá-los. Eles saíram de lá, olha que coisa fora da proa, e vieram até eles e ajudaram. O milagre aconteceu. Então, qual é a mensagem de hoje? Nós também temos que ter discernimento. Irmãos, tem pessoas que são explosivas, tem pessoas que são difíceis de lidar. E nós devemos, irmãos, ter tato com essas pessoas. Às vezes não é momento de falar certas coisas. Às vezes não é momento de ensinar certas coisas. Às vezes nós vamos ter que recuar para evitar brigas, confusão, iras e pelejas. Você se lembra do que a palavra diz? Se depender de nós, vamos ter paz com todos. Então Jesus não entrou no barco deles, entrou no barco de Simão Pedro. Mas é interessante notar que depois eles são escolhidos por Cristo, na hora certa e no momento certo. O apóstolo João se converte e se torna um apóstolo do amor. Ele já não era mais explosivo. É só você ler as cartas do apóstolo João. Filhinhos. E ele falando sobre o amor de Deus. Então tudo tem um tempo determinado. Peça sabedoria a Deus. Eu senti de Deus de trazer essa palavra. Peça sabedoria a Deus. Ele vai te dirigir. O momento certo de falar, o momento certo de ficar calado. Eu tenho certeza que Deus vai falar ainda muito mais ao seu coração. Em nome de Jesus. Olha, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, faça o seu comentário, se inscreva, olha, e compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.